O milagre escondido sob a terra. A descoberta da piscina de Siloé. Amigo ouvinte, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora é daquelas histórias que fazem a gente se arrepiar da cabeça aos pés. Uma descoberta recente em Israel está mexendo com o mundo inteiro. E o mais incrível é que ela confirma, com provas de pedra e poeira antiga, um dos milagres mais marcantes do Evangelho. Tudo começa em Jerusalém, cidade onde cada pedra parece guardar um segredo. Por mais de 2000 anos, um lugar chamado Piscina de Siloé ficou escondido debaixo da terra, esquecido pelo tempo, soterrado pela história. Mas agora esse antigo reservatório de água citado na Bíblia veio à tona novamente, e o que os arqueólogos encontraram lá está fazendo até os ateus coçarem a cabeça. Imagine só, degraus de pedra, enormes, perfeitos, que desciam até uma grande piscina usada há milhares de anos pelos moradores e peregrinos de Jerusalém. Um lugar real, de verdade, onde aconteceu um milagre que muitos diziam ser apenas uma lenda. Pois é, meu amigo, o que era dúvida agora virou evidência viva. Para entender a força disso, a gente precisa voltar no tempo, lá para o Evangelho de João, capítulo 9. Jesus estava caminhando quando encontrou um homem que era cego de nascença. Os discípulos, curiosos, perguntaram se a cegueira dele era castigo por algum pecado. Mas Jesus respondeu com aquela sabedoria divina. Nem ele pecou, nem seus pais, e isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Então Jesus cuspiu no chão, fez um pouquinho de lama com a saliva, passou nos olhos do homem e disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. O homem foi, lavou o rosto nas águas, e pela primeira vez na vida enxergou. Esse foi um dos milagres mais comentados de toda a Bíblia. Mas com o passar dos séculos, muitos estudiosos começaram a duvidar. Essa piscina nunca existiu, diziam alguns. Essa história é simbólica, afirmavam outros. Até que em 2004, durante uma simples obra para consertar um cano de esgoto, os trabalhadores começaram a cavar. E adivinha? Encontraram degraus antigos de pedra. Chamaram os arqueólogos, e o que veio à luz foi surpreendente: a verdadeira piscina de Siloé, exatamente no local onde a Bíblia dizia que estaria. Não era uma lenda, era história. Os pesquisadores foram retirando a terra com cuidado, e degrau após degrau surgiu diante deles uma piscina monumental, muito maior do que qualquer um imaginava. Cada pedra parecia sussurrar o mesmo recado: a palavra é verdadeira. E não parou por aí. As escavações revelaram também uma antiga estrada de peregrinação, pavimentada com grandes blocos de pedra, que ligava a piscina de Siloé até o Monte do Templo. Era o caminho por onde os fiéis caminhavam, purificados pelas águas, cantando e orando a caminho da casa de Deus. Agora pensa na cena comigo. Milhares de peregrinos subindo aqueles degraus, o som dos passos ecoando entre as paredes de pedra, as vozes se misturando em cânticos, a fé vibrando no ar. E entre eles Jesus também caminhando, anunciando a água viva que jorraria para sempre. Durante a festa dos tabernáculos, o Evangelho de João conta que Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas palavras tinham um peso ainda maior naquele momento, porque o povo trazia água justamente da piscina de Siloé para o templo. Era como se Jesus dissesse: Vocês estão vendo essa água? Eu sou a verdadeira fonte que mata toda sede. Mais adiante, os arqueólogos encontraram moedas antigas, deixadas pelos peregrinos há 2000 anos. Entre elas, uma datada de 29 depois de Cristo, exatamente no tempo em que Jesus estava vivo. É como se o chão de Jerusalém tivesse guardado o testemunho do Evangelho, esperando o momento certo para falar. Essas provas calaram os críticos. Por anos, muita gente dizia que os evangelhos eram cheios de metáforas e que os lugares citados eram simbólicos. Mas as escavações mostraram o contrário. Tudo era real. O túnel escavado por Ezequias, a fonte de Gion que alimentava a piscina, as moedas, a estrada, os degraus, tudo confirmando o que a Bíblia já dizia há milênios. E olha que bonito. Essa piscina já era importante séculos antes de Jesus. Lá no tempo do rei Ezequias, por volta de 700 anos antes de Cristo, Jerusalém estava cercada pelos assírios. A principal fonte de água ficava fora dos muros, vulnerável ao inimigo. Então Ezequias mandou escavar um túnel enorme, com mais de meio quilômetro, trazendo a água para dentro da cidade. A Bíblia fala disso no segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 20. E até hoje esse túnel existe. Ele terminava justamente na piscina de Siloé.
As águas que salvaram Jerusalém dos assírios são as mesmas que séculos depois serviram para curar o cego de nascença. É lindo ver como a história se entrelaça, dos reis e profetas até o próprio Cristo, de Ezequias a Neemias, de Neemias a Jesus e de Jesus até nós. A piscina de Siloé foi lugar de vida e visão. No tempo antigo, salvou a cidade. No tempo de Jesus, abriu os olhos de um homem. E hoje, abre os olhos do mundo inteiro para a verdade da fé. As pedras não mentem, as escavações não têm ideologia, elas apenas revelam. E o que foi revelado debaixo da terra de Jerusalém é uma mensagem clara. A Bíblia não é mito, é história viva. Durante séculos, os céticos zombaram da fé. Diziam que não havia provas. Agora as provas estão ali, sólidas, tangíveis, tocáveis. Degraus de pedra que você pode pisar, moedas que você pode segurar, caminhos por onde Jesus passou. Cada descoberta é como se Deus dissesse: eu sempre estive aqui. Só estavam olhando para o lugar errado. E é impossível não se emocionar, porque o mesmo Cristo que curou o cego continua hoje curando olhos espirituais cegos pela dúvida, pela pressa, pela descrença. Ele continua sendo a luz do mundo, como disse em João 9,5, e nenhuma escuridão é capaz de apagá-la. A piscina de Siloé, esquecida por quase 2000 anos, voltou à luz, e com ela, reacende a fé de milhões de pessoas ao redor do planeta. Amigo ouvinte, talvez você nunca pise em Jerusalém, talvez nunca veja esses degraus de perto, mas a mensagem que vem dali é para você também. Porque a fé que cura, a água que purifica e a luz que revela continuam fluindo. Não estão presas a um lugar, nem a uma época. Estão vivas em cada coração que se abre para a verdade. A descoberta da piscina de Siloé é mais do que arqueologia. É um lembrete poderoso de que o tempo pode enterrar as pedras, mas nunca a verdade. E se essa história tocou seu coração, leve ela com você. Fale dela com os amigos. Compartilhe com quem anda desacreditado. Porque cada vez que a verdade é revelada, um novo milagre acontece, e a luz de Cristo brilha mais forte no mundo.